Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo HSML11, fundo de Shopping Center. Então vamos ver qual foi o desempenho aí do fundo nesse mês. Fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra. É o carro-chefe aqui do canal, tá? Então se inscreva aí, ative as notificações e deixa o seu like. Eu também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá então. HSML é o HSI Malls, Fundo de Investimento Imobiliário. Fundo que tem aí, aumentou, né? Nesse mês aí de junho e final de maio, o fundo aumentou aí bastante o seu valor de mercado, se aproximando mais aí do valor patrimonial. Fundo que tem principal objetivo, ó, investir no segmento de shopping center, então compra aí direitos, né, em alguns shoppings, né, atualmente ele tem acho que 7 ou 8 imóveis aqui, a gente vai verificar, tá? Alguns ele tem participação integral, outros ele tem participações parciais, tá? Mas o fundo, a gente vai ver que ele está bem diversificado em questão geográfica, muito interessante também. O fundo então explora, né, os resultados dos shoppings, né, os aluguéis das lojas dos shoppings, né, tudo que vem ali como receita advinda do shopping, seja ela fixa ou variável, o fundo acaba explorando. Ele tem gestão ativa, como a gente verifica aqui, ó. É um fundo gerido pela HSI, gestora de fundos imobiliários, e administrado pela Santander Cassés Brasil DTVM, fundo que tem seu código de negociação na bolsa HSML11, aqui está o CNPJ, né? E o fundo tem desde julho de 2019, então mês que vem faz 4 anos aí de mercado. Características aqui, taxas, né? Taxa de administração e gestão 11,05%, né, sobre o valor de mercado do fundo, mais também a taxa de escrituração. Provavelmente deve ser esse 0,05%, sempre a menor taxa de escrituração, né? E também tem taxa de performance, ó, 20% do QC do benchmark, e o benchmark é IPCA mais 6%. Vamos então lá? Vamos seguir então aqui com os comentários aqui, algumas características do fundo. Aqui a gente verifica o valor de mercado do fundo, quase 1,4 bilhões de reais. Então 87, 89 é o valor de mercado da cota que fechou ali o mês de maio, mas em junho já chegou a R$ 90 o valor da cota. Então fundos de tijolo, né, avançando aí o preço no mercado. E a gente verifica que o valor patrimonial do fundo é 95,74, então se aproximando aí do valor patrimonial que a gente tem visto diversos fundos de tijolo fazendo nessa direção, né? Valor patrimonial 1,5 bilhões, o fundo tem mais de 155 mil cotistas e eu sou um desses cotistas. Meu único fundo de shopping da carteira é o HSML11, tenho ele há bastante tempo, já há mais de 2 anos, né? E corresponde a em torno aí de 4% da minha carteira de FIIs, que tem 17 FIIs na carteira, né? Então em torno de 4%, 4 a 5% está na HSML. Distribuição, a última agora de maio, anunciou 74 centavos por cota, o fundo que anuncia seus proventos no último dia útil de cada mês, né? Então, essa base aqui é 31 de maio. E o que ele fala aqui que o valor patrimonial, né? O valor patrimonial, tá com esse doisinho aqui, a base dele é final de abril. E o fundo está com uma liquidez ainda permanecendo na mesma liquidez que ele tem observado aí nos últimos meses, né? 2,6 milhões, 2,6, 2,7 milhões de reais de volume de negociação diária no mercado secundário. Aqui ele fala sobre os destaques do portfólio, é o único FII de shopping center com posição majoritária em todos os ativos, a gente vai verificar isso aqui mais para baixo. Aqui tem a questão da gestão ativa, né, administração exclusiva Safir, empresa do grupo da própria HSI, né? Tem a diversificação e está em 7 shopping centers, então, a 7 shopping centers em 5 estados. Como eu falei, a posição geográfica dele é bem diversificada. E tem mais de 193 mil metros quadrados de área bruta locável, o maior dividend yield corrente nesse mês, né? Então, na verdade, é o maior dividend yield de seus pares, né? Que o fundo estava há muito tempo ali rolando ao em torno aí de 77, 78, 80 reais. Foi nesse período que eu adquiri o fundo e aumentei minha posição, né? Agora com R$ 90 a gente tem que esperar aí um bom momento. O fundo ainda está abaixo do valor de mercado, né? Então ainda está até no preço interessante, mas aumentou bastante da média do que observamos nos últimos meses, né?
Aqui ele fala sobre os comentários do gestor. Então ele fala que o forte desempenho aí dos fundos imobiliários, né, nesse ano de 2023, aumentando seus percentuais aí, claro, tudo voltando ao normal, né? Consumo voltando ao normal, o fim da pandemia aí oficialmente no mundo, né? Então, voltando à sua normalidade, né, pessoal aí voltando a frequentar ativamente o shopping center e acaba aumentando todas essas médias e o que a gente já vinha observando durante o ano de 2022 aí agora também se confirmando em 2023. O que a gente verifica que ainda o que freia o consumo, basicamente aí na economia a alta taxa de juros, né? Ainda bem que a inflação reduziu um pouquinho, né? Deu uma freada aí nesses últimos meses, mas ainda continua aí bem ativa aí em relação à taxa básica de juros do país, né? Então, essa parte aqui em relação à macroeconomia eu vou deixar para vocês lerem. Aqui a gente verifica que, ele fala que a título de comparação, né, o HSML teve uma alta histórica em 2019, como todos os outros fundos, né, estava muito alto ali no final de 2019 e início de 20, chegou a estar cotado a R$ 125, né, o fundo, distribuindo 62 centavos por cota. Atualmente, então, por isso que eu falei, ainda está no preço interessante, R$ 90 distribuindo 74 centavos por cota, 20% superior a 2019, né, e muito mais abaixo aí, 30% abaixo do que estava sendo negociado em 2019. É só um comparativo, né, para saber, né, naquela época ali de 2019 ainda não era investidor de bolsa, mas eu comecei, na verdade, no início da pandemia, né, então foi um dos melhores períodos aí para iniciar a carteira, né, então foi nesse período aí. Então aqui mais para baixo a gente verifica as vendas, né, em abril, então é a base, né, o fundo recebeu os resultados de abril e maio, que é a referência então desse relatório, né. Em abril as vendas e o resultado operacional dos shoppings apresentaram variações positivas, 6 e 9% respectivamente. 2022 foi 14 e 18%, né, se a gente comparar com abril de 22, então foi interessante aí no acúmulo do ano. Os ativos, ele fala que, exceto o Shopping Metrô Tucuruvi, estão com crescimento de resultado operacional acumulado, porque o Shopping Tucuruvi está com uma vacância mais elevada, se eu não me engano, tá? Tá aí com uma vacância mais elevada, mas os outros shoppings aí têm aumentado o seu resultado operacional e a gente tem verificado isso também nos resultados do fundo, né? E também ele destaca que a última aquisição, que foi o Shopping Uberaba, a última aquisição do fundo, aumentou até abril, né, apresentou um NOI acumulado até abril de 53% de aumento, né, versus o mesmo período lá de 2022. Então, o fundo aí tem crescido realmente e esse shopping foi uma bela aquisição que o fundo fez aí, apesar da alavancagem, mas faz parte da aquisição, né? O importante é dar bons resultados. Bom, a gente verifica aqui também os resultados, esses crescimentos nos outros shoppings, né? Osasco 24%, quase 25%, Uberaba 19%, Paralela 17% e Tucuruvi 15%. Estão todos aí com crescimento nesse período. Ele fala aqui que após a distribuição foi de 74 centavos, o fundo ainda está com resultado acumulado de mais de 17 milhões, então resultado acumulado de R$ 1,09 por cota, então está com um belo caixa aí o fundo, né, de resultado acumulado não distribuído, fora o caixa normal do fundo que não está atrelado aos resultados, né, já está ali dentro das disponibilidades do fundo, né. E o fundo, então, mantém a sua guinda, sua expectativa de distribuição para os próximos 6 meses entre 70 e 74 centavos. Então, mantendo aí o fundo distribuindo o máximo da guinda, né? Então, o fundo tem aí tido boas distribuições, né? E ainda está com caixa aí acumulado interessante. Bom, vamos continuar aqui, vamos avançar, né? Vamos avançar aqui, ele fala sobre o painel e tal. Vamos mais para baixo, o resultado do fundo. Então, em maio, o fundo teve 14 milhões e meio de receita imobiliária, que são os repasses dos shopping centers, né? 574.500 de receita financeira, onde fica aplicado então caixa, aquele resultado acumulado. Despesas do fundo, mais de 5 milhões de reais. Então, destaque aqui para a despesa financeira, que é a principal hoje do fundo, né? O fundo tem mais de 30% aí dos seus ativos financiados com recursos de terceiros, né, o que gera uma dívida aí um pouco grande, né, e que dá essa despesa financeira aqui mensal, né, dos CRIs
então que financiam esses resultados, esses imóveis, né? Taxa de gestão aqui é a seguinte, 871 mil, e o resultado do fundo, mais de 10,1 milhões de reais, 64 centavos por cota, o fundo distribuindo 74, e o resultado acumulado utilizou dele aí 10 centavos por cota. Bom, se a gente pegar aqui o primeiro semestre de 2023, para a gente saber se o fundo está com uma distribuição, pô, mas o fundo está distribuindo mais do que o seu resultado e tudo mais, mas se a gente pegar aqui, né, o fundo teve um ganho de capital aqui, pelo visto, né? O fundo teve uma receita aqui de ganho, né, um aumento aqui nos seus resultados e por isso o fundo está com... Ah, não foi ganho não, tá? Isso aqui foi... Na verdade que janeiro foi um resultado excepcional para todos os fundos de shopping, né? Eu vou fazer algumas leituras esse mês aqui de fundos de shopping e a gente vai verificar que os resultados ali de janeiro, principalmente, foram muito altos por conta do Natal, tá? Na janeiro, que é recebido em fevereiro, que é anunciado em fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, as receitas foram mais altas, teve uns aí que dobraram o resultado nesse período de janeiro e fevereiro por conta das vendas do shopping, da venda de Natal, né? Interessante isso. Então, o fundo, ó, se a gente verificar, ele está com 3,97 de resultado no semestre, então nos 5 primeiros meses de 2023, e distribuiu 3,66. Então, a expectativa, inclusive, de manter esses 74 centavos para o próximo mês, né? Que é o fechamento de semestre, onde o fundo tem que ali, então, distribuir aquele mínimo de 95% do seu resultado de caixa semestral, segundo o artigo 10 da Lei 8668 de 93, que é a lei dos FIIs e também dos FIAGos. Aqui a gente verifica o resultado acumulado, então, que a gente já falou, R$ 1,09, né? Aqui a gente verifica a distribuição do fundo, então tem observado aí que em 2023 o fundo tem distribuído 74 centavos e é a expectativa aí também, aqui pelo menos em junho, é distribuir também esses 74 centavos aí de distribuição, tá? A gente verificou agora lá em cima. Rentabilidade, então a gente verifica que o fundo teve rentabilidade positiva, né? A maioria dos fundos de tijolo aumentando os seus valores de mercado no mês de maio, né? Teve uma alta bem interessante aí para os fundos de tijolo no mês de maio e tem se observado também em junho, provavelmente vai ter rentabilidade positiva se algo nada de anormal acontecer, né? Não foi maior que o IFIX, que foi de 5,4, né? Mas teve aí uma rentabilidade positiva aqui. E a gente verifica o dividend yield anualizado está em 10,6%. Mais para baixo que a gente verifica a liquidez do fundo, então o volume no mês foi de mais de 58 milhões e 700 mil reais, um giro de cotas de 4,4, até alto giro de cotas, né, do fundo, em relação aos outros fundos, né, mas dentro aí do normal, né, quase aí dentro do normal, que é em torno de 2 a 3%. E aqui a gente verifica que o fundo então aumentou um pouquinho a liquidez no mês de maio, né, aumentando um pouquinho em relação à média observada nos últimos 12 meses, foi de 2,7 em maio, contra a média de 2,4 milhões de volume de negociação diária no mercado secundário. Aqui é a composição da carteira, então o que a gente fala aqui sobre as dívidas do fundo, né, são exatamente isso aqui. Isso aqui é o passivo do fundo atualmente, né, na verdade é aquilo que está sendo usado para financiar alguns ativos e é o que reduz o patrimônio líquido, para quem sabe aí da parte contábil, né, dessa teoria contábil, sabe que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, então o fundo tem atualmente 2,3 em imóveis, mais quase 90 milhões em caixa, o que soma os ativos do fundo, em quase 2 bilhões 450 milhões de reais, e os passivos do fundo são esses daqui, em torno aí de 930 milhões de reais, a diferença então dá o patrimônio líquido, e isso aqui é o que está sendo financiado com recursos de terceiro, é a alavancagem do fundo atualmente, né, que são esses CRIs aqui embaixo, que estão aí financiando o Shopping Paralela e o Shopping Uberaba, aquele que teve um aumento de mais de 50% nos seus resultados aí dos últimos 12 meses, que o fundo recém adquiriu, né, foi o Shopping Uberaba, se eu não me engano. Bom, aqui são os KPIs, a gente já falou um pouquinho desses KPIs lá em cima, né? Vamos então aqui um pouquinho mais para baixo, aqui ele fala sobre a inadimplência, ó. Inadimplência aqui do fundo está em 5,6 milhões, 5,6%, né? Então, basicamente, isso aqui né, não é tanto assim, né, em relação ao que se observa nos outros fundos de shopping também. O patamar ali de inadimplência gira aí nesse patamar mesmo de 5%.
E aí a gente verifica aqui que os descontos encerrou em 1,5%, permanecendo então em níveis baixos, né, os descontos que são dados aí nos contratos, né. Foi dado muito na época da pandemia, mas ainda se dá aí para poder fechar alguns contratos em relação às negociações aí para a entrada de novos inquilinos, né. E a taxa de ocupação em abril encerrou em 94,7, é mais basicamente o que se observa também ali na média de 95% dos fundos de shopping. Aqui então, as vendas, abril foi de 6% aí, aumento de 6% em relação a 2022. Resultado operacional dos shoppings, aumento de 9% em relação a 2022. Taxa de ocupação, o custo da ocupação é em 10,2%. Aqui a inadimplência do fundo, então, que a gente já falou, o desconto, né? E também aqui a taxa de ocupação em torno de 95% ali. Aqui a composição da receita, a maioria vem dos aluguéis das mesmas lojas, 70%. E na composição do resultado, o maior resultado veio do shopping Metrô Tucuruvi, 25%, vindo desse shopping, né, que tem aí 100% de participação lá, né. Tipologia das lojas em relação à área bruta locável, a Lojas Âncora ocupa aí 66% da área bruta locável do fundo, né? E aqui a composição das vendas, a maior vem do Shopping Pátio Maceió, esse SPM aqui, 23%. E aqui a gente verifica, o fundo então tem participações integrais no Pátio Maceió, que tem ali os maiores resultados, né? O que a gente verificou ali, os maiores percentuais, e no Shopping Metrô Tucuruvi também, 100% de participação, né? Compõe aí uma área bruta locável grande, mas a maior vem do Shopping Paralelo, 57.800 mil metros quadrados de área bruta locável, né? O fundo tem 51% desse shopping, e o Shopping Uberaba é o que tem aí, tendo uma performance interessante desde que o fundo então o adquiriu. Mais para baixo aqui, vamos ver o que tem mais aqui, a diversificação regional. Então o fundo está no Sudeste, está no Nordeste, está na região Norte. E aqui é a especificação de cada um dos shoppings, né? Shopping Pátio Maceió aí, ó. Você pode então baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? Dos shoppings, as composições, as participações do fundo, números de lojas. Fundos que tem mais de 1.500 lojas, se eu não me engano. Vamos ver aqui em cima de novo. O fundo aqui nessa especificação ele fala, são 1.200 lojas aqui embaixo, ó, 1.200 lojas e mais de 12.800 vagas de estacionamento. Então, realmente, apesar de ter só 7 shoppings na sua composição, é uma diversificação bem interessante, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial da HSML 11, ficou um pouquinho longo, né? Mas interessante a gente focar nessas informações aí, né? De performance, de crescimento, de dividendo. E a gente verificando aí em relação à alavancagem, a sua dívida, né? Para poder equilibrar e fazer uma boa escolha aí. Esse, como eu falei, é o único fundo de shopping que eu tenho na minha carteira, não é nenhuma indicação, tá? Eu falo como cotistas em algumas opiniões aqui, mas é o único. Tem outros fundos de shopping, fundo de shopping também. Se você pegar os principais ali, é igual que eu falo para os fiagros, é difícil de errar. Fundo shopping todo mundo usa, né? Então é interessante, né? Mas você observa essas questões aí para poder você não entrar num fundo tão alavancado, né? E aí que não tenha resultados muito, muito atraentes, mas é interessante você fazer essas leituras de relatório aqui conosco, para você também ficar ligado nas atualizações dos fundos, tá ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do HSML11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.